Olá, você de casa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Obrigado sempre pela companhia e o carinho da sua audiência. Hoje é um programa especial. A gente está com o querido chefe Lordello. Se você não conhece o chefe Lordello, você conhece o Lordello só por segurança, não é? É o chefe Lordello, cozinha muito bem. Eu adoro cozinhar, adoro cozinhar. Eu e o Lordello, desde 2005, 2006, que a gente se conhece, o Lordello sempre tem receitas especiais voltadas para a saúde também. É verdade. Que é importante. É verdade. Hoje ele vai ensinar para a gente uma receita de crepioca e vamos fazer um programa um pouco diferente. Você pode pedir dicas de segurança, o Lordello está preparado para tudo. Toda semana eu recebo no meu celular uma dica de segurança do Lordello e muitas são muito importantes, não só para a gente no dia a dia, para os nossos filhos, Sim. não é? Sim. Os adolescentes. E o Lordello sempre chama atenção disso também. A questão da segurança hoje é diferente de 20 anos atrás. Sim. Eu me lembro quando a gente fazia entrevista, o Eduardo me perguntava de... Eduardo sou eu. O Edu. O Edu me perguntava de cheque e me perguntava de dinheiro falso. Hoje acabou. Hoje acabou. Hoje eu trouxe dicas especiais para você que usa aplicativo de banco, Pix. Tem muita gente perdendo tudo que você tem de aplicação financeira aqui. E a gente vai dar durante o programa dicas muito interessantes. Começa a primeira dica, que ele tem uma capinha ali no celular, que você viu, ele vira, pode estar ligado, você não vê nada aí na sua casa. Ó, temos a receita com o Lordello de crepioca, depois tem fricassê de carne moída, conchilhone ao molho branco gratinado. Você acha que vai comer bem, Lordello? Nossa Senhora, pelo amor de Deus, com você. E creme de baunilha com bananas caramelizadas. Ó, receita econômica, receita prática, tudo isso e muito mais logo depois do intervalo. Fica com a gente, até já. E a gente está de volta hoje com o querido Lordello. Passei o intervalo, esse momento de intervalo, quebrando ovos aqui, porque o Lordello falou, minha crepioca tem mais clara. Tem. Edu, deixa eu explicar para o público. Eu criei esse prato chamado crepioca e no Instagram ficou crepioca do Lorde. Do Lorde. Por quê? Primeiro, um prato dos mais saudáveis que você possa imaginar. Segundo, você vai poder fazer a crepioca que parece, quando pronta, um grande pão de queijo. É uma delícia. Fica grandão? Fica grande. Outra coisa, você pode fazer de café da manhã, você pode fazer de almoço, você pode fazer de janta. E o mais sensacional, Edu, tudo que você tem na geladeira, você não vai mais desperdiçar. Você vai jogar em cada crepioca que você fizer. Você põe aqui, sobrou tomate. Sobrou. Bota Você na crepioca. sobrou frango desfiado. Sobrou um peixe, você vai desfiar. E eu posso garantir que é uma refeição para você fazer de manhã, no almoço, no jantar, e você faz em 5, 7, 8 minutos. Vamos ver. Ó, tempo valendo. Você quer esse ou esse para misturar? Esse aqui. Aí, que é profissional. Então só 3 gemas, porque na gema tem gordura, na clara proteína. Ué, pro meu tamanho eu faço 3. Quanto você 3 mede, claras, 1,97. 1,97, quase 2. Eu tô pequenininho, tô parecendo o filhote do Lordello aqui, ó, aqui do lado. Eu Então tenho 1,85 m, ó. Então são 3 gemas e 6 ou 7 claras. Perfeito. Porque nós vamos ter aqui muita proteína e também as gemas são muito importantes. Antes de bater, Edu, eu coloco o seguinte, eu coloco um pouco de pimenta, Ó. tá? Aprenda como preparar a maravilhosa crepioca com do o Lordello. Lorde. Você viu que tá lá, ó, crepioca do Lorde. Crepioca do Olha Lorde. lá, olha lá. Outro detalhe. Sal e pimenta você pôs? Pimenta. Eu pedi também um pouco, talvez deva ter aqui, o óleo de coco. Óleo de que coco? É um Tem um óleo de coco, não? antioxidante. Eu acho que é isso aqui, não é? É óleo de coco. Aqui, tá aqui, ó. Ele saiu correndo lá. Tá aqui, ó. Óleo de Então coco. vamos lá. Um pouquinho de óleo de coco. Pouco. Que é um Sim, super. tá bom. Isso, tá ótimo. Que é um super alimento. Vamos lá. Aí eu coloco também isso aqui. Aveia. Aveia e eu compro aquela aveia integral. Pô, tá? eu vou te mandar as aveias do Edu. Você Do sabe Edu. que a gente tá fazendo aveia de qualidade. Eu adoro do parceiro nosso aqui. Vou te mandar. Eu amo de Você paixão gosta aveia. de mel também? Adoro mel. Eu vou mandar. Separa o supermercado do Lordello. Por aí. favor. Separa o mercadinho do Edu, o Lordello vai levar Eu hoje. faço quase tudo em casa, eu vou pouco em restaurante. Então vamos lá, bastante aveia, Perfeito. ok? Aí nós vamos pegar também, que eu tô vendo aqui, Cebola tem também. cebola. Chipola eu adoro, eu ponho muita cebola, Põe cebola. vamos pôr bastante cebola, Perfeito. ok? Eu quando tenho alface, o que eu faço? Eu pego a alface, Edu, e faço isso, ó. Aí mesmo. Eu corto em pedaços, tá? Vai tudo. É incrível que fica muito interessante. Então Quando- tudo que tem
Coloca na crepioca do Lorde, ó. Outra coisa interessante, que é muito bom para a saúde, que é tomate. Então eu pico tomate e vai tomate. É bom que o ok? Lordelo vai pegando as coisas das outras receitas. Pode pegar o que você Posso quiser. pegar? Pode pegar aí. Tem frango aqui, ó. Tô Tem, em casa. tem milho. Quer milho? Pode milho. É milho. Vamos Bota milho. Bota milho. E Vai cozinheiro fazer- a gente vai com a mão mesmo, né? Vai botando milho. Milho. Quer queijo? Não, queijo, Queijo eu, não. eu particularmente evito, mas você pode Tá. pôr em Não, casa. queijo um pouco não. de salsinha, Salsinha, vai catando a outra receita, um não vai pouco de faltar, Lordelo. salsinha. O que importa é frango. Você Frango gosta? pode ser. Você gosta? Frango desfiado. Pode, Sim, frango desfiado. sobrou na geladeira. Sobrou na geladeira. Tem na outra receita. Frango não vai ter desfiado. problema. Tá frango ótimo. desfiado. Deixa eu dar uma misturadinha. Eu só tô preocupado que isso daí grude depois, né? Não, Porque não nós temos uma gruda. parada patrocinada Não. ali. E nós precisamos da farinha de tapioca, Tá que aqui. é o segredo do prato, que não é um omelete, é uma crepioca. E nós É vamos a goma. colocar... Isso, certo. Isso, tá certo, ó. Você compra na padaria, é muito barato, né? Na feira. No No supermercado. é muito barato. E aí, a gente começa inicialmente um processo de a gente mexer, misturar os ingredientes. É muito importante esse processo. Deixa tudo muito Ó, você que untado. tá ligando a TV, tá acostumado a ver o Lordelo, operação de risco, sempre colocando a vida em risco. Ele que Bandido foi na cadeia. delegado muitos anos. A classe adora, a classe que eu falo dos policiais adora o Lordelo, fez um trabalho maravilhoso nos anos que trabalhou na polícia. Depois disso eu posso falar com carinho do Lordelo o seguinte, talvez um dos caras mais estudiosos que eu conheço com relação à segurança, porque quando tinha algum tipo de crime, tinha algum tipo de coisa que acontecia, em 24 horas ele já tinha o que estava acontecendo, como estava acontecendo, e a gente fazer programa ao vivo na televisão, não só aqui, mas antes também, na Record, quando tinha Sim. os quadros sobre segurança também, sempre deu explicações muito importantes, não só para a gente, para o público, com relação aos crimes que aconteciam na época. Imagina, hoje em dia tem pouco talão de cheque. Sim. A gente falou muito sobre os crimes com talão de cheque Na naquela época, época, na né? E cartão de crédito, não é? Agora, teve uma coisa que marcou a minha presença com você e com a Ana num programa. Sim. Quando no auge do crime da Isabela Nardoni, Sim, e eu sim. pedi para a produção sua fazer uma janela, e eu estava lembro. com aquela boneca. A gente passou mal quase. Não, do e eu com a coração. boneca encenando o que eu entendia que o pai fez com a Isabela Sim. Nardoni. E em dado momento, eu fazendo a reprodução com a boneca, ele segurou a filha para fora da janela, ele segurou pelas pernas. E eu narrando, e eu olhando pro Edu, olhando para Ana, Todo que fazia mundo o de boca programa. aberta. E em dado momento, eu fiz a encenação por completo quando eu solto a boneca. Quando eu soltei aquela boneca, Nosso foi um coração quase pulou pela silêncio. boca. Um silêncio nisso, ele parou o Brasil. E A nosso audiência coração lá em cima. quase voou pela boca. Mas foi um processo de eu fazer toda a encenação e eu estava certo porque o pai acabou agindo daquela maneira. Põe mais aqui para ficar mais Pode cremoso. ser, pode ser. Ó. Tem razão. E aí, o que a gente vai sentir aqui? A textura. Sal, pimenta você já colocou, Lordelo? Sim. Tá. É isso, né? Aqui vai para cá? Então veja, Edu, que é muito rápido, tá? E agora Pode deixar comigo, a então. gente vai para um fogo mais alto, como o Edu colocou. Você faz na Eu frigideira faço, comum. o que eu indico para o público? Você comprar a omeleteira. Tá. Porque quem não é muito habilidoso, a omeleteira Quer funciona. que eu faça numa panela redondinha? Ah, se você tem habilidade para virar, tudo bem. Porque essa panela Você vai não é virar. uma omeleteira. Você vai virar, peraí, você vamos vai lá. virar. Eu vou ensinar o Lordelo, para quem não tem É porque a eu tô panela... acostumado só na omeleteira. Na Relaxa. panela eu não sei fazer. Não, você vai aprender a fazer. Eu não quero passar fechar. vexame no seu programa. Não vai passar vexame nenhum, Lordelo. Pelo Vamos amor lá. de Deus, que é isso? Você tá em casa, peraí. Deixa eu ver, vai dar certo. Vai dar certo. Vamos ter calma. E Deixa olha, eu ver pessoal, aqui, ó. omeleteira, para quem não sabe, você compra isso, você vai pagar R$60. E é antiaderente, é fácil de fazer, né? Eu nunca fiz na panela, porque tem que ser chefe de cozinha como Não, eu. imagina, Lordelo. Você Eu vai não virar tenho aqui. essa habilidade. Você vai dar rodopio, Lordelo. Você Não vai dar tenho essa rodopio pra... habilidade. Ó, fica tranquilo. Você vai surpreender todo mundo. Ó, faz o tamanho da panela. Aqui daria para fazer quase duas, ó. Sim, sim. No volume que a gente fez. Aí, ó. Mas é bonito. Dá uma olhada, Edu. É bonito. É bonito. Não, É bem bonito, legal. é Ó, saudável. ó.
e ela fica com a cor da aveia aqui que a gente misturou também. Não, Não e é? vocês vão ver, vai ficar uma coisa grande, parece um pão de queijo esticado, o sabor, aquela textura do pão de queijo é maravilhoso. Lordelo, sabe uma coisa que eu aprendi na TV? Compartilha a receita com outras pessoas. Edu, vem pra... chega aí. Eu vou colocar o Edu para fazer junto. Se der alguma coisa errada, ó. Dá uma Você licencinha. faz omelete, não? Faço, Dá uma com certeza. licencinha, é Bom bom. dia, Tudo bom bem, dia, chefe? seu Lordelo, tudo bom? Seu Prazer. Lordelo, você viu? Ué, Seu Lordelo, caramba, seu né? Lordelo. Lordelão, é o seguinte, ó. Não, aqui, me ensina que eu não sei fazer com aqui é só frigideira. deixar. Não, aqui é só deixar em fogo baixo para médio. Deixa Aí, eu dar uma dica para quem lógico. vai fazer na crepioca. Eu fecho as duas panelas e deixo por um tempo. Aí eu vou tirando e quando eu percebo que a borda está ficando durinha e ele já está com uma textura, aí eu viro para assar do outro lado. Perfeito. Tá? Ó, para você que está acompanhando a gente, ó, eu espero que não grude. Se grudar, grudou e a gente faz de novo e vai fazendo. Ó, Dá põe a culpa em mim, eu tô aqui pra isso, viu? ó, aproveitando a presença do Lordelo, 11 994652423, @ Fica com a Gente TV. Você pode hoje ter dicas das receitas que a gente vai fazer também e dica de segurança. Lordelo, Sim. semana passada você mandou sobre um tema e você manda no celular Sim. sobre isso. São os casos que acontecem na semana. Sim. Você quer falar da semana passada ou quer falar dessa semana? Tá, eu quero falar da semana passada porque é um golpe que envolve homem casado e cinquentão. Homem casado de Homem 50. casado e cinquentão que tem perfil no Facebook. Qual que é o golpe da moda? E alguns conhecidos meus caíram, tomaram prejuízo e não tiveram coragem de fazer boletim de ocorrência, Edu. Ah, eu vou te aí, ó. explicar a armadilha. O cinquentão, o sessentão, ele recebe no direct uma mensagem de uma moça jovem e bonita e fala: desculpa a intromissão, mas eu gosto muito de homem maduro e você é muito charmoso. Esse homem casado, ele fica todo cheio, Edu. De graça. E ele responde: olha, muito obrigado, você é uma menina muito bonita, papapá, papapá. E nesse bate-papo, eles vão para o WhatsApp. Ah, No WhatsApp, aquela conversa começa a ficar mais picante e a menina fala: olha, desculpa, eu posso te mandar um nude? E a moça manda o nude pro rapaz, pro homem. O homem casado, ele faz o quê? Ela pede: agora me manda o nude você também. E ele manda o nude. Quando ele manda o nude, no dia seguinte, vai ligar um homem, Edu, com aquela voz, aquele pai bravo, e já começa a gritar com aquele homem: seu canalha, seu pedófilo, a minha filha tem 15 anos de idade e está internada por sua Nossa culpa. Senhora. E aí o homem fica numa situação: Assustado. mas ela falou que tinha 19 anos, 20 anos. Não, mas você é um canalha. Eu já estou gastando 8 mil com psiquiatra, já põe um valor e já ameaça pegar aquele nude, mandar para a mulher, mandar para os filhos, mandar para o local de trabalho. E aí ele sofre uma extorsão, o homem preocupado com uma divulgação, ele pega e faz o Pix de 8 mil. Fez o Pix de 8 mil, ele perdeu 8 mil. No dia seguinte, liga outro homem: olha, aqui é da delegacia de polícia, eu estou recebendo uma denúncia de um pai que quer fazer um processo de pedofilia. Aí o cara Entra em desespero. entra em desespero e aí esse falso delegado fala: olha, você tem um prejuízo aqui que você precisa cobrir. E vai mais 5, vai mais 6, vai mais 7, até quando a pessoa percebe que é golpe. Ele assume o prejuízo para a esposa não saber, para a família não saber, e esse é o golpe da moda aplicado no Facebook. loucura isso. E muito cara casado, engraçadinho, tá perdendo Cai. dinheiro. Aí, tá vendo? Você... Você não se encaixa, que você tá mais Jamais. novo. Não, porque eu tenho você 38. é mais novo. Quantos anos você tem? 38. É de 38. 50 pra cima. Ó, né? Lordelo, eu vou te dar um truque legal. Você Tá. tem isso daqui em Não casa? tenho, não tenho. Isso daqui vale a pena você ter. Nós temos um bico desse daqui. Vê se a gente tem um bico que eu vou dar pro Lordelo. O que você pode fazer? Pra quem tem uma Você não panela precisa só, virar. não precisa virar. Ah, entendi. E Interessante. aí, ó, você pode hein? dar de longe, você dá essa... Porque, na verdade, a gente secar ela em cima, Tá. né? Ela já tá numa temperatura bacana Olha, embaixo. sensacional, hein? E aí, ó, você viu que tem o... Olha, esse tem negócio. Sensacional. Edu, não parece uma pizza? Parece Dá uma uma olhada. pizza, não não é? é incrível? É sensacional. Ó, esse prato que você está acompanhando, essa crepioca, serve para o café da manhã, serve para o almoço e serve para o jantar também. Ó,
Meu, na você minha me opinião... ensinou uma, Ô, Lorde, impressionante. mas é que é uma troca. Aqui Ficou tem que ser. mais bacana. Quantas que dicas legal. você já me deu de segurança? Olha É só. o mínimo, eu tenho que fazer alguma Meu, coisa sensacional. de respeito pra você, né? Ó, Ó como Meu, sai firminho. sensacional. ó, e fica fininho, Coisa ó. linda Aí aqui, que ó. ficou. Vamos lá. Meu, parece uma pizza. Edu, assim também, dá pra colocar uma tampa em cima da panela que ela começa a secar a parte de Sim, cima não, também. ficou Lorde, sensacional. olha que O que, que fantástico. você acha, Lorde? Ficou mais bonita Passou? que a minha. Ah, mas pô, Lorde. Nada como ô, profissional. ô, Lorde, Meu, ó, sensacional. é o isso. seguinte, vem cá, senta aqui, vem comer essa daqui, ó. Você já Sensacional. tomou delícia. café? Ainda não. É, mas ficou com... Esse daqui você gostou? Você acha que... Você Sensacional. gosta de uma pimentinha, não? Gosto. Gosta? Você quer uma pimentinha? Pô, mas ficou lindo, cara. Ó. Pô, você melhorou a crepioca do Que Lorde. é isso? Você que é isso? melhorou Que- a crepioca do Lorde. Que coisa Ó, linda. você que está acompanhando a gente, Pô, quer é mandar lindo mesmo. mensagem? Pode mandar. Agora é o seguinte, ó, nós vamos, enquanto o Lordello tá... Ah, quer que eu faça uma decoração? Pode ser. Você gosta de tomate? Adoro, amo de paixão. Empresta ela aqui. Amo de paixão. Queijo você não come, né? Queijo eu tô evitando, Edu. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma... Vamos dar um upgrade aqui nessa daqui, ó. Meu, mas ficou mais bonita que a que eu faço em bonito. casa. E Olha dá uma pra coisa colocar até linda. uma mussarelinha assim, ó, vira pizza. É, então, é mas o sensacional. Lordello não tá Aí, comendo... ó. O Lordello não tá comendo... O Lordello não tá comendo... Tô evitando Queijo. o queijo. Mas tá, Queijo. ficou Ótimo. sensacional. Orégano, você gosta? Eu adoro. Então, ó, vamos dar um tchan aqui nela, ó. Acho que pra até um colocar- azeitinho vai bem também. Vai. Não, vamos agora o é upgrade completo. aqui, ó. Agora é completo o serviço. Agora que o Lorde se acalmou ali, tá tranquilo, ó. Ó, você que tá acompanhando a É gente, que eu tem sou um- chefe amador, Edu. Eu sou chefe Não, mas amador. pera aí. Você Não, tá mas- caprichando Que é isso? a minha invenção. Você merece, meu. Tá de brincadeira? Pô, eu Lindo, gosto. Você lindo. sabe, eu não preciso dizer o quanto a gente tem carinho e gosta de você. Tanto eu quanto a minha filha Maria, a Ana também, eu posso dizer. E a questão da Maria, a Maria conheceu o Lordello bem pequenininha. Pô, ela é uma graça. Ela A Maria é uma uma graça. figura. Você sabe que ela tá correndo, né, Lordello? Ah, é? Virou também corredora? Ela adora. Ó, essas pimentinhas não arde, você não precisa se preocupar, tá? Mas só pra decorar, ó. Ah, mudou Olha, tudo. olha ali, hein? olha o Incrível, visual. hein? Mudou tudo. Uma Parece obra uma de arte. tapioca de Mudou restaurante. Tudo, hein? Olha Mudou isso. tudo, hein? Ó, um azeitinho aqui em cima. Restaurantes do Brasil podem Aí, aproveitar agora isso, sim, hein? ó. Mudou, não mudou? Crepioca Sim. do Lorde. tudo, hein? Essa é a verdadeira crepioca do Lorde. Aí, ó. Você que tá vendo, ó. Sensacional. É a Obrigado. famosa crepioca do Obrigado. Lorde. Obrigado. com carinho. Sensacional. Aí é o seguinte, ó. Nós vamos, enquanto o Lordello tá comendo, vamos começar a fazer algumas receitas para você de casa acompanhar. Daqui a pouco a gente vai falar do Operação de Risco. 15 anos aqui já na Rede TV. Esse programa que faz muito sucesso aos sábados, 10h10 da noite. Às sextas-feiras, às 10h40, tem os melhores momentos. Você também não pode perder, porque o Lordello é um cara especial. Vamos começar aqui um fricassê de carne moída. Vou pegar a carne moída aqui. Lordello, se você que depois quiser comer a receita do fricassê, porque muita gente acha que você não está comendo Não, muita não, mas carne. eu como, vai ser um prazer. Ó, nós fazemos uma receita vegetariana para o querido Lordello. Ó, aqui, azeite na panela. Ô, Du, deixa eu te falar uma coisa. Essa é uma receita muito prática. Muito. Muito prática. Essa Ô, é Dioguinho, fácil você tá com a demais. vinheta da receita prática aí, por favor? Porque nós vamos colocar... Vamos fazer um refogado com carne moída e um creminho com milho por cima. Roda a vinheta. Olha que receita simples. Assim é essa, Lordello viu, e Du? você de casa. Ó, o Lordello Quando tá você gostando. vai fazer a Sensacional. carne, se você quiser aquela carne solta, igual de pastel, por exemplo, você pode colocar ela sem gordura, sem azeite, sem nada na frigideira, que ela vai ficar soltinha. Aqui tem um truque para a carne moída não soltar o líquido. É conter a ansiedade. Por exemplo, o Du tá com a colher na mão. Já largou Já a colher? tirei antes de Já é falar um aqui, bom viu? sinal. Rapidinho. Muita gente vai fazer bife em casa, frango, não importa. E você vê essa fumacinha aqui, você fica um pouco ansioso. E aí você quer mexer. Precisa ter paciência. Muita. E esse meu camarada aqui, ele é um pouco ansioso. Eu seguro a mãozinha dele assim. Fica calminho, segura Parei uma mãozinha aqui, na hein? outra. Parei. Assim, ó. Por quê? Aqui, você já viu aquela receita que fica cheia de água, Lordello, Sim, na sim. panela? Então, primeira coisa, não mexer
na carne. Deixa ela aí tranquila. Segunda Ela tá coisa, descansando. deixa ela ali. Segunda coisa, não colocar sal antes, senão o sal vai penetrar na carne e vai tirar o líquido dela. Então, segunda coisa importante é não fazer isso. Boa, Du. Você de casa está aprendendo uma receita muito simples. Agora podemos mexer. Você está com vontade de mexer, não? Não, eu tô aqui, ó, Tá só olhando. só preparado, Então viu? aqui, ó, o que a gente pode fazer? Ir virando essa carne, porque a gente também não precisa deixar ela muito tempo aqui, ó. Então você vira a carne moída, ó. Tá boa a crepioca, Lordela? Tá melhor que eu faço. Faz 5 minutos que a gente perdeu o Lordelo. Ele tá ali comendo, ó. Perdemos o Lordelo. Daqui a pouco o Lordelo volta. Daqui a pouco o Lordelo volta. Ó, a coisa mais legal do que eu sinto, que eu gosto do trabalho, é você ter pessoas junto com você que realmente querem estar com você, pessoas que gostam de prestigiar o seu trabalho e pessoas, acima de tudo, que são parceiras. A pior coisa na vida é você fazer algo para alguém que não quer, algo para alguém que está triste, que está infeliz por ter acordado cedo e estar do teu lado. Então, assim, o Lordelo é exatamente o inverso disso. Sabe quando a pessoa vai porque gosta, vai porque está feliz, vai porque realmente é amigo e vai porque quer dividir aquilo? É esse cara espetacular. Obrigado. Que, em mais de 15 anos de amizade, continua sendo a mesma pessoa, do mesmo jeito, sempre fazendo Não muda, o né? melhor. Isso Não, sempre fazendo o melhor para todo mundo. A gente tem que estar sempre do lado de pessoas assim, que nossa vida fica muito melhor, eu tenho certeza, viu? Imagina, pô, você fazer coisa para quem não quer, Ah, não. porque tá ali, né, Lordelo? Ah, não. Aí, ó. Jamais. Tá bonito isso. Ali, ó, cebola, alho. Em volta podemos colocar um pouco de Tomatinho. tomate aqui. E aqui no meio a gente pode colocar um pouquinho do extrato aqui também, ó. Boa, e essa aguinha vai evaporando, né? Vai. Logo tá sequinho aqui, dona de casa não precisa se preocupar. Aqui, o extrato a gente pode fritar aqui no meio. Lordelo, eu não sei que eu fiquei com o tempo, assim, passar dos anos, fui desenvolvendo um jeito que é o jeito da TV. E daí, o que é o jeito da TV de cozinhar? É que o prato fique apresentável. Então, no meio do prato, Sim, não está sim, pronto. sim. Eu não misturei ainda as coisas, mas fica bonito ali. Sim, ó. lindo, lindo de Se, morrer. se tiver qualquer pergunta, à vontade, tá? Tem sim, Edu. Bom dia. Bom dia, tudo Bom bem? dia, Cê. Bom dia, Edu. Bom dia, doutor Lordelo. Tem sim. Tem uma pergunta do Gustavo aqui de São Paulo, capital. Lordelo, que ele está falando o seguinte, em relação ao cartão de aproximação, que hoje quase todo mundo é obrigado a Sim. ter pelos bancos, né? Qual que é a sua dica de segurança, Lordelo? Gustavo, cartão de aproximação é muito interessante, só que tem um detalhe. O cartão de aproximação ele é tão rápido e às vezes não precisa de senha. E a pessoa, Gustavo, você não olha o valor que foi colocado. Só para você ter uma noção, Gustavo, um grande amigo meu foi numa casa noturna em São Paulo famosa. Ele gastou R$280. Só que na fatura dele veio R$2.800 porque tinha um zero a mais. E aí ele foi nessa casa e a casa falou que ele gastou R$2.800. Então, uma coisa muito importante. Primeiro é você verificar o valor que foi colocado, você faz o cartão de aproximação, só que pouca gente pede o boletinho. E o boletinho ele é muito importante porque você vai fazer a segunda verificação. A primeira é na máquina e na segunda é no boletinho que você deve guardar. Se você não fizer isso, você pode ser vítima de um golpe. E o Lordelo uma vez salientou sobre isso, a pessoa vai, ela não preenche o valor e dá a maquininha para a pessoa. E aí fala assim, pode colocar a sua senha. Aí o que a pessoa faz? O Lordelo bota a senha dele e volta. Daí ele fala, ele registra na cabeça aquela senha e fala, ops, Deu erro. deu erro. E aí ele pega Sim. esse cartão e pode fazer compra virtual. Na época você Sim. falou sobre isso. Não, e tem um outro detalhe, que é uma dica que eu ensino na época que eu fiz essa matéria com o Edu e com a Ana, que eu vou ensinar para você. Você que tem um cartão de crédito e que no verso tem o código de segurança, que são 3 números, pegue agora um adesivo, cole nesses números, por quê? Porque toda vez que você vai num caixa, e se o caixa for malandro, normalmente tem uma câmera. E aí ele coloca o cartão, ele vira o cartão e a câmera registrou o número do seu cartão e o número do seu código de segurança. Pronto, com isso ele vai comprar pela internet e por telefone e gasta no seu nome. Ou seja, tampe o código de segurança. E Edu, a última dica para cartão. Se você não usa compra por telefone nem pela internet,
pega uma faquinha, risca esse código de segurança porque ele não serve para mais nada e você se livra dos golpistas. Perfeito. Ó, hoje tem receita e dica de segurança. Ali na panela tá feito. Aqui o que a gente pode fazer? Colocar para a gente bater o nosso creme, mais ou menos meia xícara de leite. Podemos colocar uma caixinha de creme de leite, 200 gramas. Tudo liquidificador, né, Edu? Facinho mais de fácil, fazer, não é? viu? Mais prático e fácil, ó. E podemos colocar uma latinha de milho. Aqui tem um pouquinho menos que a gente usou na crepioca, mas não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Só de casa aumenta em casa, sem Ó, problema. coloca o milho aqui e pronto, batemos. Edu, você pode bater ali? Com certeza, Vou colocar deixa aqui comigo. também um pouquinho de sal, ó. E ali, quem quiser depois, pode acrescentar uma xícara de requeijão. Não vou bater o requeijão, Du, a gente mistura depois. Tá ótimo. Aqui na panela. Maravilha, Edu. Aliás, olha, para você que tá nos acompanhando, esse creminho, se você quiser fazer na panela para facilitar e você nem colocar essa receita no forno, você tem uma economia boa. Então Exato. nós podemos fazer aqui, ó, na panela, a parte, você pode fazer justamente esse creminho que a gente está fazendo e colocar por cima depois da carne. Aqui, ó, dica da minha avó querida, ela que passou por guerra sempre falava o seguinte, Lordela, vai usar qualquer forma, coloca gordura, um pouquinho de azeite, Sim. um pouquinho de manteiga, porque você vai economizar, porque não vai sobrar aqui, Sim. você vai comer tudo. E outra coisa, você vai economizar na limpeza também. Sim. E depois você não precisa colocar. Daqui, ó, vamos com Vamos com a... fibras. Ah, eu hoje, adoro. Hoje com o querido Lordela, vamos colocar aqui um pouquinho de Rústico azeite. hoje, né? Um pouquinho. Você viu? Eu chamei ele. Você viu que eu chamei o nosso convidado Aham, pra ser... de uma pessoa que se preocupa com a saúde. Isso é importante, viu? Você falou que ele é rústico. Não, é o creme aqui, pelo amor. Ah, o creme, O creme é rústico. rústico. Ah, entendi, Não, entendi. porque vai entendi. com a fibra hoje aqui, viu? Vai com a fibra, perfeito. Inclusive, Du, é muito legal, eu tenho muitas dúvidas, porque, doutor Lutero, eu tenho 2 filhas Tá. e eu tenho muita preocupação, às vezes, com a internet. Pra explicar tudo, não é? Para explicar tudo, tem a questão de games hoje na internet, no qual tem muitos criminosos. Qual a idade delas? Eu tenho uma de 8 e uma de 12. Tá. Então é uma idade que eu fico bem preocupado com a internet e esses criminosos dentro desses jogos de game, viu? Olha, tem uma Mesmo. coisa muito importante que você falou. Você que tem filho pequeno, tente retardar ao máximo que o seu filho, a sua filha, pegue no celular. Esqueça, não use o celular na frente de crianças pequenas. Quanto mais você retardar, melhor. Só que tem um detalhe importante. Psicólogos já entenderam que com 6, 7 anos o seu filho pode ter acesso a um computador, a um celular, mas sem a internet. Você, Edu, vai colocar ali o que você quer que o seu filho assista, que é um desenhinho, que é algum tipo de joguinho ou alguma coisa que ele não invada o campo da internet. É criativo. E os psicólogos entendem que após 10 anos, aí sim, você libera a internet, mas tudo isso monitorado pelos pais. Mais importante. E é claro que você vai fazer o seguinte, você vai... a internet do seu filho só vai poder acessar aquilo que você quer. Perfeito. Porque senão você pode estar colocando o seu filho em conteúdo com pessoas e tem muitos pedófilos pela internet. É o meu Perfeito. maior medo. Ó, Obrigado. deixa sempre a travinha da internet. Muitas crianças hoje têm o computador na escola também. Então, na escola, muitas vezes, tudo é monitorado. Certifique-se disso, se a Sim. escola tem isso também, que é importante para os alunos. E, principalmente, eu acho que assim, muitas vezes, a indicação e a conversa é sempre o melhor. Hoje em dia, é diferente de 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando a gente estudava. Verdade. Hoje em dia, o Lordelo sempre falava sobre isso, as coisas estão muito rápidas, né? Então aquilo que a gente aprendia muito depois, hoje as crianças ficam sabendo muito antes, Verdade. né? Aqui, ó, esse creminho tá no jeito. Aí o Boa. que você faz? O querido Lordelo, ao invés da gente colocar ele no forno, ó, aquela dica que eu dei anteriormente serve para cá também. Então, se você quiser, você pode fazer a mesma coisa que a gente fez ali, não tem problema não. Se a gente quiser, pode fazer a mesma coisa que a gente fez ali
Ó, a gente pode fazer aqui. É muito rápido. É muito Rápido, rápido. muito Olha, não prático, deu né? 10, tá pronto o Já prato. tá Tá pronto. pronto. Impressionante. O pessoal de casa pode fazer pro almoço já, Dá pra fazer inclusive, para viu? almoço. Eu vou pegar o queijinho, colocar aqui por cima, ó. E aí, eu vou ver o bico para você ter um desse em casa. A gente só precisa tomar cuidado sempre com o fogo, né? Sim. Para onde a gente vira ele. Vamos passar os ingredientes dessa receita que é muito prática, vocês viram? O fricassê de carne moída, que muitas vezes você fala assim, só posso fazer fricassê de frango e tal. A gente refogou a carne, depois colocou uma cebola, 2 dentes de alho e meio quilo de carne moída. A carne da sua preferência, um tomatinho picado, meia xícara de extrato de tomate que a gente colocou no meio da panela e água se necessário. Aqui não foi necessário, o tomate tinha bastante líquido, não precisa colocar. Depois, na sequência, você tempera com um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta e salsinha picada. Para bater, você vai bater uma lata de milho, meia xícara de creme de leite, ou se você quiser pode ser uma caixinha mesmo, 200 gramas, uma xícara de requeijão, que você pode colocar depois na panela, e meia xícara de leite. Sal, se você quiser peneirar, você pode, se você não quiser, você não precisa. E a mussarela ralada, você bota aqui em cima, só agora, e daí você faz a mesma coisa, ó, Lordelo. A gente gasta Sensacional. bastante com forno, se a gente tiver que ligar o forno, fica lá meia hora, pré-aquecido e tal. Aqui você ligou, ó, e aí você vem e dá uma gratinada aqui mesmo, ó. Isso fica incrível, viu? O creme Sensacional. tá quente. É a mais panela rápido, é tá mais mais rápido. prático. É. E você economiza muito, Lordelo. Tem o botijãozinho que você gasta, mas é tão pouquinho, ó, questão de minutos. Isso aqui muitos restaurantes usam para finalizar prato. Então você pode fazer aí na sua casa sempre com segurança. Nunca faça na frente de ninguém, principalmente as crianças na frente ou do balcão, alguma coisa nesse sentido. E não faça perto de algo inflamável. Então você tira todos os produtos inflamáveis, principalmente o álcool, e pronto, ó. Tá no jeito. Fica lindão assim, né? É porque o forno tem que esquentar, você às vezes esquece ele um pouco mais e o prato fica estorricado. E assim você tem um monitoramento, né? E Muito os mais outros rápido. ingredientes já estão todos prontos, né? É só a finalização Então é mesmo. prático. Quer colocar uma batatinha por cima? Pode colocar. Se não, você pode servir assim mesmo com uma pimentinha aqui em cima que fica bacana também. Ó, Lordelo, nós criamos um prato, um quadro que faz muito tempo que eu faço, que são receitas econômicas, né? E a gente estipulou valor aqui na RTV. Então nós vamos fazer, o Du vai fazer, eu vou só ajudar ele, com um chilhone ao molho branco gratinado. Você está convidado não só para o café, mas para o almoço também. Esse prato para a família custa até R$30. Tá. Come quantas pessoas, Edu? Ó, pessoas daí, Depende da como fome. Depende da dizia a querida Palmirinha, as minhas amiguinhas, cada uma tem um namorado, um marido, aí cada um come de um jeito, come mais. Então eu nunca mais falei pessoas, eu sempre falo porções. Porções. Se o seu marido come 4 porções, daí é um problema Dele. seu e do seu marido, Boa, não boa, é? boa, boa. Não, uma vez, uma pessoa ligou por causa do bolo, que eu falei, o bolo dividi em 8 fatias, eu falei que dava para 8 pessoas. O marido comeu metade do bolo, aí ligar, era pro telefone e carta. Ligava lá, a senhora, enquanto não falou comigo, falou, você não pode falar que dá para tantas pessoas. Não Meu deu. marido comeu metade do bolo. Eu falei, mas daí o problema é guloso. aí, Não né? é meu, né? Então, ó, receita até R$30. Tem a vinheta aí, Dioguinho? Roda aí, por favor. Receita econômica. Edu. Maravilha! Receitona econômica. O senhor falou de quantas pessoas e tal. A gente estipula aqui uma média de 4 porções bem Pô, servidas. dividido por 30 é barato, é econômico mesmo. É econômico muito. mesmo. E assim, Econômico mesmo. é uma receitona de restaurante. E tem o doce depois, Lordelo. Tem um doce que é Até pra 20 fechar. reais. Menu completo? É, Menu tem que fazer. completo. é. Menu completo, viu? Então assim, Du, aqui a gente começa na frigideira, pré-aquecida, e vamos no refogadinho tradicional da casa do brasileiro, que é o alho e a cebola. A gente já coloca aqui, vou pegar uma espátula. Aqui já vai soltando aquele cheirinho maravilhoso, que o pessoal que está na sala já vem para a cozinha. E na dúvida a gente já coloca o alho e a cebola junto aqui, que é para não queimar nenhum Ele e nem o colocava outro antes aqui, viu? o alho, Lordelo. Exato. E depois a cebola. Eu coloco a cebola que é para não queimar o alho. E quando você vai abrindo o comércio, muitas vezes
você pode queimar. Para que isso não aconteça, eu ponho sempre o alho depois. Boa. E aí ele, agora, para não entrar num conflito, coloca os dois juntos. Assim não tem quebra-pau, não tem nada. Agrada todo mundo, Como viu? se fosse brigar por causa disso, né? Jamais. Você que está acompanhando a gente, obrigado sempre pela companhia, o carinho da sua audiência. Silênio, que a gente recebeu de mensagem lá do Piauí e fotos. Eu nem vi que eu tirei tanta foto. Até do hotel que a gente chegou, onde passou, onde não passou, do aeroporto. Paparazzis, eu muito nem sabia de nada, agora eu já estou sabendo. Então legal, um beijo para meu. todo mundo no Piauí, que recebeu a gente com muito carinho. Foi muito gostoso lá em Teresina. Tava quente, a gente saiu daqui com Calor. 9 graus, chegou lá com 30. Mas assim é o Brasil. E os pratos, a gente só come, quando vai nesses lugares, os pratos típicos. Edu, muita carne seca. Carne seca, Deliciosa. carne de sol, paçoca, que pra gente, aqui muitas vezes a gente chama paçoca doce de paçoca. Aham. Lá é paçoca salgada, feita com carne. Biju, E a famoso farinha. biju. Biju também. Delicioso. O queijo coalho, que é super tradicional, mais macio do que o nosso aqui, mas muito bom. Boa. Edu, aqui na minha frigideira, então refoguei o alho e a cebola, coloquei o meu frango já desfiado e tô colocando um extrato de tomate, porém é opcional, tá? Perfeito. Porque nós vamos também fazer um molho branco. E esse molho branco é exatamente a umidade que eu preciso aqui nesse recheio. Aqui eu tô colocando páprica, enquanto Boa. você vai misturando, temos mais perguntas pro Lordelo? Temos Aqui é sim, cozinha Edu. e segurança. ó. É isso aí. Lordelo, a Andressa de Pinhalzinho, aqui no interior de São Paulo, está falando o seguinte. Ela quer saber, hoje você até comentou aqui no início sobre o caso Nardoni, né? Sim. Mas ela está perguntando assim, qual foi o caso mais impactante que você já acompanhou nesses seus anos de carreira aí, Lordelo? Olha, o caso mais impactante, como é que... Andressa. Eu cobri inteiro, tanto no programa da Sônia Abrão, Na Tarde é Sua, como eu cobri também aqui na Rede TV com a Luciana Gimenez, do Super Pop. Foi o caso maníaco do parque. E Edu, já que tocaram nesse assunto, eu tenho uma bomba do maníaco do parque para te contar. Posso contar? Ó, É uma bomba. Aqui não é o TV Fama, Ok. a bomba do Lordelo, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, na época quando eu cobri o Maníaco do Parque, eu tive acesso aos laudos, eu tive acesso ao que ele falou. E eu descobri uma coisa que eu vou estar revelando aqui, que eu nunca revelei. O Maníaco do Parque, ele tinha uma disfunção erétil. Edu, ele tinha um problema erétil muito grave. E, na verdade, Andressa, quando ele levou as mulheres lá para o parque, ele não queria a prática sexual, muito pelo contrário. Ele queria matar, mas o prazer dele era morder as vítimas. Morder. E depois, nos dias subsequentes, ele acabava voltando na mesma condição para morder as vítimas. Bom, o que eu descobri e que eu trago de novidade na televisão pela primeira vez, Edu? Isso aconteceu agora. O Maníaco do Parque, com 27 anos e meio de pena cumprida, só falta mais 2 anos e meio para ele ser colocado em liberdade, ele faz um trabalho na cadeia de costurar bolas. E acredite se quiser no que eu estou te falando, e é verdade porque eu fui conferir na fonte. Ele, utilizando aquela linha de costurar bolas, ele arrancou todos os dentes. Hoje, o Maníaco do Parque é um homem desdentado por ele mesmo. Mas eu quero te trazer a novidade. É a conclusão minha de especialista de segurança. Para mim, ele já está mostrando para a justiça que logo, logo ele vai sair, que ele não tem mais nenhum perigo contra as mulheres. Por quê? Porque ele havia dito para o juiz que o problema, o prazer dele era na boca e nos dentes. E agora, Edu, ele arrancou todos os dentes. Eu liguei para o meu dentista e ele falou para mim, Lordelo, eu não acredito que ele fez isso porque é uma dor insuportável. Primeira coisa que o meu dentista falou. E em seguida, eu perguntei para ele, doutor, mas isso é verdade, eu conferi. E aí eu disse para ele, só que ele é um doente mental, ele é uma pessoa com sérios problemas. Aí o meu dentista mudou de opinião. Ele falou, não, se ele é uma pessoa realmente com esse perfil e matou tanta gente, é possível que ele tenha tido essa volúpia de arrancar, Edu, todos os dentes. Então, esse caso é o mais impressionante que eu cobri aqui na Rede TV e agora o caso toma uma impressão muito grande. Agora, 2028, a justiça vai soltar esse homem ou não? Vamos esperar 2028.
É grave, Que né? coisa. Du, aqui pra Quase que meu coração dispara aqui. Ufa, olha, loucura. é loucura, meu. Ó, a gente tá voltando com uma coisa mais amena, Lordelo. Prato até R$30, econômico, que você pode fazer hoje. Exato, Aqui tem o Du. recheio, aqui você vai rechear com chilhone. Exatamente. Aqui o que eu fiz? Só para finalizar nessa primeira panela do refogado, eu coloquei salsinha, acertei o sal e cabe uma pimentinha aqui no nosso frango. Na panela do lado, eu já derreti aqui uma manteiguinha, e Sim. colocamos a cebola já para dar uma douradinha legal aqui nesse nosso molho aqui. Aqui, Tá. nesse molho branco, chamar a atenção de você de casa. Muitas vezes você fala assim, nossa, vai empelotar. Boa. Poxa, deixa eu dar uma dica básica aqui Essa pra você. dica é muito boa, viu, Du? Ó, você que está acompanhando, pode passar os ingredientes, por favor, para você que está acompanhando. Você quer acompanhar na tela, pode acompanhar também. Ó, Lordelo, molho branco, mesmo com a cebola dentro, a gente tem 350 gramas de conchiglione. Boa. Italiano lembram, conchiglione é uma concha grande. Uma colher de sopa de azeite, cebola picada, molho de tomate e alho. A gente colocou o frango, esse vai ser o recheio do conchiglione. Caso necessário, você coloca água. Aí na panela à parte, nós vamos fazer o molho branco. Você tempera com sal e pimenta a gosto. Páprica defumada e aí um pouquinho de cheiro verde. E aí você vai fazer o molho branco. 2 colheres de sopa de manteiga, começa nessa tela aí. Aí você vai colocar meia cebola picada, 1 colher de sopa, 2 de farinha de trigo. Eu coloquei peneirada aqui, ó. Boa, Du. Só para não empelotar. E aí a gente pode colocar mais ou menos 1 litro de leite. Exato. Aí é importante você deixar nesse ponto aqui, dando uma fritadinha para tirar qualquer sabor de farinha. Exato, isso é o Lordelo, mais importante. Olha só que coisa. Você falou de coisas antigas, eu vou falar de uma coisa mais amena. Tá. Mas, antigamente, as donas de casa e as senhoras, os senhores, quando iam fazer qualquer tipo de receita, ficavam preocupados que empelotava Sim, o molho sim. branco. Aí, vendo tudo como era na época, a gente usava sempre colher de pau. Essa era uma questão. A colher de pau não chegava aqui na borda, desse jeitinho aqui, ó. Sim. Então, na borda ficava uma farinha. A outra questão é a mesma coisa que o molho branco. Aqui em cima não pode ficar farinha grudada. Se ficar, vai empelotar. Pelota também. Então, Boa, Du. continua daí. De cona fera. Então aqui, deu aquela fritadinha na nossa farinha de trigo. E lembrando do pessoal que chegou agora, daqui é uma receita de até R$30. Receita Então, econômica. Econômica. A senhora pode estar fazendo aí na sua casa. E um almocinho especial aí para a família toda, tá? Ó. Venho colocando leite de pouquinho em pouquinho, pra gente colocar. não empelotar. A gente que vai empelotar? Não, não, é o molho, né, Ah, Du? tá. É, a gente não empelota, não. E Aí aqui, tá bom. e aqui a gente tempera, do jeito que a dona de casa quiser. Cabe uma páprica, uma pimenta branca, a gosto da senhora de casa para temperar aqui esse molho, tá? Como nós já colocamos a farinha de trigo e já deu aquela fritada nela, o nosso molho vai começar a engrossar daqui segundos aqui. Ô, Du, esse prato tem que ser de restaurante pro Lordelo ficar impressionado. Vamos Boa. montar ele aqui, ó. Vamos montar. Vamos vai montar ficar numa- lindo aí, Du. Uma travessa, então. O Lordelo vai ficar impressionado e vai falar, não é possível que eles fizeram 3, 4 receitas, nós ficamos conversando, Então- tiramos dúvida. Não, e R$30. R$30. Boa. R$30, 4 porções. É. Esse prato num restaurante em São Paulo custa R$80, R$90. Exatamente. Um prato, é. Um prato, um uma prato. porção, Um não é prato. brincadeira. E aqui a gente está fazendo R$30 para a família toda, inclusive... Depende da família. É, pra Depende da família. né, de até... É, se chamar eu e você para comer, Não, dá uma porção vou só. recheando aqui, ó. Fechou, Du. Ó, a gente tem a massa, uma coisa interessante. Essa massa você não vai cozinhar demais para ela não ficar muito mole. Perfeito. Você recheia ela aqui, ó, desse jeitinho que a gente está fazendo, ó. Você tá vendo aí em casa? Ó que bacana. E vai parecer prato de restaurante mesmo. Ó. Vai Você mesmo, Du. montando aqui, precisa ter um pouquinho de paciência. Esse é um momento que a criança em casa pode ajudar a mamãe, o maridão pode ajudar a mamãe. Recheou aí, a gente já entra com esse molho branco. E daqui a pouco também tem uma sobremesa
de até R$20. Aí essa sobremesa eu E quero essa ver. é maravilhosa. Pra quem Lordelo, gosta você de tá banana. comendo doce, não? Como? Come, um pouquinho você come. Como sim. Não, a gente não pode ter radicalismo na Sim, vida, né? boa. é verdade. Eu estou aqui com esse aroma que vocês não estão sentindo aí em casa. Incrível, né? Esse aroma aqui Tá é uma bom, coisa Lordelo? de louco. É uma coisa Tá de louco. bom? E prato de R$30, poxa. Não, Ai. e muitas vezes a gente fala em casa, né? O Lordelo falou uma coisa importante. Muitos dos pratos que ele faz em casa para comer e tal. Muitas vezes a gente acha que vai fazer um prato como esse vai demorar horas e horas e aí você não consegue fazer e coloca qualquer tipo de empecilho. Verdade. Dá para fazer. Tem 10 minutos. 10 Rapidinho, minutos. batendo um papo aqui, a gente já terminou mais uma receita aqui, O viu? molho tá aí jeito, tá no jeito. O molho tá no jeito. Aqui a gente recheia ele aqui. E vamos entrar com esse molho aqui. Vou pegar uma colherzinha. Já te Será dou que uma você vai me mãozinha ajudando? aí. Se tiver qualquer pergunta pro querido Lordelo, pode ser de culinária pro Lordelo também, porque ele sabe tudo. Ó, Tem sim, Edu. pode ser dicas de corrida, que ele corre nas ruas. Tem que tomar cuidado com buraco, né, É Lordelo, nas verdade, já ruas. caí já umas 2 vezes. É, tem que tomar Corredor, cuidado. corredor cai. É. E tem? Tem Vai à sim. vontade, então. Lordelo, o Mauro, aqui de São Paulo, capital, tá falando o seguinte: hoje todo mundo tem os aplicativos de banco no celular, né? Mas ele quer saber se você tem alguma dica de segurança especial aí pra gente poder ter um pouquinho mais de tranquilidade caso tenha o celular furtado, seja assaltado. Mauro, vamos parar o Brasil agora, porque a dica que eu vou dar, você vai ter que utilizar para você e para todo mundo que você gosta na vida. Olha, a dica do Lordelo é o seguinte: aplicativo de banco é fantástico, mas se alguém roubar o seu celular na rua ou se você for mantido como refém no seu carro, eles transferem todo o seu dinheiro. Primeira dica do Lordelo para quem gosta de segurança: tem um segundo celular na sua casa, aonde você coloca o aplicativo de banco e no dia a dia, com o seu celular, você não tem aplicativo para você não correr risco. Essa é a dica mais rígida e que te dá mais segurança. Mas se você falar, Lordelo, pelo amor de Deus, eu estou acostumado a fazer Pix, eu preciso ter o aplicativo aqui no celular. Ok, a dica vai ser a mesma. Tem um segundo celular para suas contas de banco que você tenha algum tipo de aplicação financeira ou algum tipo de crédito e mantenha no seu celular diariamente um aplicativo de banco num banco digital aonde você não tenha cheque especial, aonde você não tenha nenhum tipo de possibilidade de fazer crédito. Por quê? Porque se roubarem o seu celular, Edu, eles não vão conseguir levar grandes quantias, somente o que você tem na conta. Gente, volto a repetir, os bandidos digitais, depois da pandemia, infelizmente são jovens, habilidosos, com índole criminosa, Edu, estão ganhando rios de dinheiro por causa de celular. Então, toma consciência disso, cuidado com os aplicativos de banco de celular e eu te aconselho também você esconder o aplicativo dentro do seu celular. Eu não vou ter tempo aqui para te explicar, mas se você procurar na internet, isso realmente é muito simples. E para finalizar essa dica, eu estava vindo aqui agora para a Rede TV no programa do Edu e eu verifiquei, Edu, as pessoas na rua com o celular na mão. Gente Andando pra todo esperando o lado. carro por aplicativo com o celular na mão. As pessoas hoje não desgrudam no celular. Gente, em local público, guarde o celular, coloque no modo avião, porque a gente descobriu, Edu, que 98% das mensagens que você recebe é lixo eletrônico. Então é uma dependência que foi criada. E o celular é o objeto mais roubado no Brasil, é quase 1,5 milhão por ano, Edu, de roubo de celular. Então, você tem que tomar esse cuidado, principalmente, volto a repetir, com aplicativo de banco. Fica o recado aí, siga para você depois não cair num plantão policial e perder o dinheiro que você tem, principalmente os idosos, que é o dinheiro de uma vida. Sem dúvida nenhuma. E muitas vezes teve uma das mensagens que o Lordelo mandou sobre segurança era para você não entrar em qualquer coisa de banco achando que é realmente do banco. Ele mandou numa semana, achei muito interessante o texto dele, explicando que a maior parte das coisas que a gente recebe tem sempre algo a mais. O nome do banco, um ponto, alguma coisa a mais, algum item a mais que não é do banco. Ali no link, né? É, no link. Importante. Ô, Du, esse Boa. prato salgado, até R$30, Aham. é incrível, é sensacional. Com chilhone que a gente fez aqui, ó,
questão de quê? 15, 20 minutos? Rapidinho, Edu. Aí, o que a gente pode fazer, Edu? Tem a receita do doce. Agora esse doce vai custar quanto? Esse doce é até R$20 e esse já é uma porçãozinha que, ó, eu acho que dá para comer aí umas, 4, 5 porções. Não dá para comer uma... 6 porções dá. 6 porções dá, bem servidinha ali, dá até para chamar, meu. Aí se o marido repete, daria para 3 porções. Mas daria exatamente. 6 porções bem servidas. Bem servidas, tá? Aqui, ó, só para como dica de economia também, ó, a mesma coisa que a gente fez no outro, a massa tá quente, o molho do acabou de fazer, Legal. Fresquinho. tá quente também. Tá então quente não há também. necessidade de colocar no forno. Pode gratinar desse jeito e se quiser colocar um queijinho depois, Exatamente. pode também. Fica, exatamente. Aí vai ficar um pouquinho acima dos 30, mas às vezes o pessoal tem um queijinho em casa largado lá, dá uma raladinha, coloca aí e é sucesso. Cabe Pode mussarela, colocar. parmesão, o queijo que a senhora tiver aí na tua casa, tá? Odu, esse prato até R$30, eu acho que é um dos pratos que a gente pode dizer assim, que a pessoa vai surpreender, porque ela vai falar, poxa, fez um prato... A gente brinca, fala que quando é um prato muito bem apresentado, Lordelo, a gente brinca que é um prato de restaurante. Exato. Esse seria, como o Lordelo falou, um prato de uma cantina. Com certeza. Seria um prato tradicional que daria para fazer. E outra, o recheio, você faz com o que você tiver. Com o que você tiver, Edu. Por exemplo, aquele recheio da crepioca do Lordelo, poderia estar aqui. Numa boa. Poderia ser ovo, poderia não ter o Exatamente. frango, não é? E ele é uma receita tão boa, porque você pega uma massinha dessa e tá tão bem recheada, bem temperada, isso daí é uma explosão de sabor na boca. Fica Chefe, incrível. Quando eu venho no programa do Edu, ele me ensina dicas, eu carrego pra vida. Eu vou comprar esse negócio aqui, porque eu não vou usar mais na minha casa O forno. o forno. Aí. E o Edu me ensinou uma dica, anos atrás, que eu vim aqui na Rede TV, ele me ensinou uma dica que eu uso todo dia de manhã, que a minha nutricionista ensinou, Edu. Eu levanto de manhã, eu esquento um pouquinho de água morna e eu espremo um limão. Sim. E o Edu, que ele faz a cozinha dando dica, ele me ensinou aqui, ele ensinou para todo mundo no programa, para pegar o limão e apertar o limão inicialmente antes de cortar. Que sai o suco. Porque daí você aperta com facilidade e sai o suco. Então Incrível. toda manhã eu lembro do Edu que eu aperto o meu limão. Aperta e eu- o limão. E eu tomo em jejum a minha água com limão. Lordelo, e uma coisa importante, né? A casca do limão lisa. Limão todo rugado não tem líquido dentro, então Boa. a casca sempre lisa. Incrível. Vamos ver se essa decoração aqui tá boa. Ó, Edu? já tá bonito. E ele é bom na decoração também, viu? Ó, e Parece vamos- prato Então de aqui a gente vai restaurante, hein? aprendendo, É o senhor prato de aprende bastante restaurante. com ele, eu também todos os dias aprendo demais É aqui. prato com de ele. restaurante. Vocês são amigos. Ó, você de casa pode mandar mensagem pro Lordelo 11 994652423 e @fica com a gente TV. Agora, sem Sem enrolação, firula, do boa. sem firula, eu gostaria muito de ver a receita de doce até R$20. Porque Então assim, vamos lá. com R$50, Lordelo, dá para Pegar fazer o salgado e o doce. Sim. Não é? Sim. R$50 para você fazer um salgado e um doce. Hoje em dia, eu vou É te difícil. falar que é difícil. Exato, Não é? Dô. Exato. E assim, essa de doce é tão simples, tão fácil de fazer, que qualquer pessoa que ainda não tem tanta habilidade na cozinha vai poder fazer, tá? Então nós temos os ingredientes, estão todos pro lado de cá, Dô. Vamos... Pode fazer aqui, pode fazer. Posso fazer pode, aqui? Pode, fica Então aqui vou no pegar meio, ele vamos aqui, ó. conversando. Boa. Lordelo, tem água. Obrigado. Quer alguma outra coisa? Uma coisa mais linda isso, hein? Que coisa Lindo, Legal, linda. não é? Que Deixa coisa eu- linda. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar a Aquíssima, água da melhor qualidade. Tem com gás, tem sem gás. Tem Aquíssima com sabor de chia e tem Aquíssima maçã verde. Produzida lá em Águas de Lindóia, no Circuito das Águas Paulistas. Essa água é sensacional. E vai a dica aí, aproveitando o nosso querido Lordelo, que adora um carro antigo, tem nesse mês agora feira lá. em Lindóia, que é muito legal. Você vai na feira? Eu costumo ir, eu adoro, Vai. porque eu gosto de carro velho, né? Nós Carro vamos se antigo, encontrar. adoro, Carro velho não, você gosta de antigo. carro colecionável. Colecionável, né? é demais. E eu fui criado com as minhas tias, que a gente ia para o Circuito das Águas, que é fantástico. É incrível. Lá. Você toma aquelas águas, aqueles Sim. banhos, é um passeio que toda a família tem Vale que ir. a pena pra Vale família. A pena. E esse e- evento de carros é uma coisa É, fora do comum. incrível. Tem muitos para a hotéis cidade. bacanas, tem muitos amigos que a gente recebe, É incrível, são dos né? hotéis também. É muito bom.
Du, aqui eu vou usar duas panelas, nós vamos trabalhar com duas. Uma, eu vou fazer um caramelo, um caldo de caramelo aqui, e na outra a gente vai fazer esse creme de baunilha, O tá? caramelo, ele vai por baixo. Na verdade o caramelo ele vai por cima, é que depois ele vai escorrendo nas laterais e envolve perfeito. todo o creme de baunilha ali, tá Bem bom? gostoso, hein? Bem gostoso. Então aqui, frigideira, já vamos derreter nosso açúcar. E eu, na outra frigideira aqui, eu vou colocar todos os ingredientes com ela desligada. Então eu tenho o leite condensado, não liguei a minha panela ainda, tá? Uma lata de leite condensado tem 395 ml. Quem quiser usar o da caixa pode usar. Boa, Dô. Ali você colocou 2 xícaras de chá de açúcar, você vai colocar 1 xícara de chá de água, certo? Exatamente. Daqui Tá. a pouco derreteu, a gente já coloca. Ou se a dona de casa não quer, às vezes, poxa, eu vou perder o caramelo, vou queimar, já pode colocar a água também aqui, tá, Dô? Perfeito. Para o caramelo, então, 2 xícaras de água está aí na tela para você, 1 de água. Então, o dobro de açúcar para metade de água. Aí nós vamos usar 5 bananas depois, se você quiser usar outro tipo de banana, Boa. pode ser mais ou menos. E aqui a gente colocou uma caixa, uma lata de leite condensado. Perfeito. Aí a gente tem o amido, 5 colheres de sopa de amido. Perfeito. E aí a dica é mexer bem antes de ligar o fogo para não empelotar. Exatamente né? isso, Dô. E Aí a a baunilha? gente colocou meia caixa de creme de leite, ou seja, ela tem 200 gramas, 100 gramas. A lata de leite condensado tem 395 ml, é uma lata inteira. E 2 xícaras de leite. Perfeito. E dê um Essa toquezinho mistura. com a essência de baunilha para dar um saborzinho. Afinal, o nosso creme é de baunilha também, Perfeito. tá? E aqui, com o fogão desligado, eu misturo tudo, que não vai correr o risco nenhum de empelotar. E lembrando que na minha panela do lado, já estou fazendo um caramelinho que é super rápido, prático. E depois nós vamos juntar todas essas maravilhas aí numa travessa só. Ó, a gente não está fazendo faça e venda. Lordelo, tem receita que a gente faz e ensina para as pessoas a vender. Ensina o cálculo, ensina o cálculo para você de embalagem, de gás, de tempo, tudo isso. Essa é para você fazer, mas se você pensar que as duas receitas, o custo total delas, da salgada e da doce, é R$ 48,50. Muitas vezes aqui em São Paulo você vai falar, poxa, em São Paulo é mais barato. Não necessariamente. Exato. Né? A gente tenta sempre comprar em locais onde a gente tem um preço bacana, porém, você no seu estado pode ter um preço melhor de um produto ou de outro. Exato. Então- Ou promoção no mercado do bairro, você vai juntando ali e é sucesso, tá? Juntando as duas, dá equivalente a R$50. Aqui eu já liguei o meu fogo aqui, tá, Du? Tá. E a gente vai começar a aquecer até engrossar esse meu creme aqui. Lembrando que é importante a gente tirar aqui, ó, das laterais, que é a diquinha que o Edu comentou. Ô, Du, posso bater rapidinho só Com fora certeza. aqui? Dá só essa dica para Com todo mundo em certeza. casa, ó, do amido. Boa. Ó, só para ele não empelotar aqui, ó. Perfeito, Tá? Du. Vou Ótimo. só bater aqui. Como a gente não está usando o liquidificador, se na receita tivesse açúcar junto, a gente poderia misturar só o amido junto. Você pode só trocar essa Com daqui, Du? certeza. Ó, Comigo. e aí, vai uma dica aqui, ó. Mesmo depois que você bateu, ficou algum gruminho de alguma coisa, dá uma peneirada, Lordelo. Entendi. Só para o creminho não empelotar, ó. Como a gente Perfeito. usou 5 colheres de sopa de amido, Exato. 5 colheres de sopa rasinha de amido e ele já vai dar a função exatamente de engrossar esse creme. ó, eu bati bem aqui, mas para a gente ter, vamos dizer assim, uma dupla segurança, igual o Lordelo explicou do cartão, ó, só para ter certeza que não vai ter um gruminho de nada, ó. É só fazer a... Pegou aqui, ó. Passa aqui, ó. Aí é e sucesso, pronto. né, Edu? Olha como ele tá lisinho, ó, não tem erro, ó. Maravilha. Muitas vezes pode ficar um gruminho de alguma coisa, então Aham. aqui não vai ficar, pronto. Aí zero gruminho, Edu. Essa receita é fantástica e lembrando, pessoal que chegou agora, até R$20 essa travessona de doce aí, minha amiga. Tu acredita nisso? Eu tô acreditando. É fantástico. R$18,50. Isso é É uma maravilhoso. boa receita para vender. Se fosse fazer para vender, É, Edu, na faria em verdade... porções pequenas, né? Exato, pode colocar naquelas Não tá muito tacinhas. forte aí, não? É, eu tô mexendo aqui, mas uma Cada hora um vai. faz o caramelo de um jeito. Exato, Edu. E tá ótimo, já vai começar a Quem é derreter mais aqui. apressadinho, bota o fogo alto e fica mexendo. Sim, sim. Exato. Né? Ó. Du, esse... Exato. Cara de pau, ó. Nesse momento aqui do nosso creme, a gente engrossou ele, coisa de minutos aqui, por causa do nosso amido.
e vai para uma travessa que eu já deixei separadinha aqui. Inclusive, já tem uma pronta na geladeira, porque esse creme precisa descansar na geladeira para ele ficar firminho e depois a gente entrar com esse caramelo. É um Perfeito. ponto muito importante para a dona de casa, porque se a gente colocar depois na travessa com ele quente, vai misturar tudo e, enfim, não vai ficar as camadinhas certinhas, tá? Então aqui o meu caramelo já está derretendo aqui. É o momento da paciência, né, Du? Aqui. Sim. Tenha paciência que vai derreter. Caramelo depois- não pode queimar, né, chefe? Não pode queimar. Não É um pode perigo dele queimar. queimar, né? Exato. Então, assim, E cuidado, muitas vezes, se for queimar, virar um caramelo, com a água. Então a gente vai colocar água aqui, espirra para todo lado. verdade. Ó, Du. você de casa pode mandar mensagem 11 994 65 2423 e @fica com a gente TV. Se tiver qualquer dúvida, qualquer questão pro Lordelo, qualquer questão para qualquer coisa, estamos aqui. Manda Tem ver. sim, Edu. Agora Legal. tem da nossa receita aí, Sim. ó. A Fernanda, aqui de São Paulo, capital, ela tá perguntando o seguinte. Ela falou que é diabética, mas ela quer fazer. Aí ela gostaria de saber se ela usar aquele adoçante culinário. Se dá certo aí na hora do caramelo, Edu. Dá sim, ela pode usar um adoçante de forno e fogão. O único cuidado sempre que ela tem que ter aqui muitas vezes a gente sempre fala em peso de alguma coisa tal. Ela vai usar pelo volume. Ele é aerado, então é pelo volume que você usa, mas pode usar sim. Boa. Que dá certo a receita. Tá? Perfeito. Aqui nesse momento, do total cuidado, sempre colocando a água aqui na parte da frente aqui, porque vai evaporar e esse vapor ele é muito quente. Cuidado com as crianças em casa, na cozinha, por causa que esse momento aqui o caramelo é um pouquinho perigoso. Daqui a pouco a criançada já volta. Vamos pedir os ingredientes dessa receita que você está Legal. acompanhando. Ela custa R$18,50. A gente começou com o caramelo, que é na panela que o Du está mexendo aqui, ó. 2 xícaras de açúcar, vai derreter e só depois você vai acrescentar água, 1 xícara. É metade de água do que vai de açúcar. Exato, A Du. gente depois vai usar 5 bananas, a gente está usando a banana nanica. Você pode usar a banana que você tiver aí na sua casa. Com certeza. A banana da sua região, se tiver banana ouro, pode usar mais bananas. Ou se você quiser, como a banana não entrou aqui, você pode, sem problema algum, usar outro tipo de fruta. Com certeza. Caso você queira. Exato. Ou se não quiser, quem não gosta de banana, pode fazer só com caramelo, que é sucesso Que vai também. ficar viu, gostoso Du? também. Exatamente. Aí a gente usou 2 xícaras de açúcar, então, e a água para esse caramelo. E 5 bananas que vai usar depois. 1 xícara de leite condensado entrou aqui, junto com 5 colheres de sopa de amido, meia caixa de creme de leite, 2 xícaras de leite e a essência de baunilha, que é só para dar um sabor. Maravilha. Du, aqui eu já vou cortar as bananas. Sempre deixo para cortar no final, porque elas escurecem, né? Então vai ficar feio e a gente quer uma apresentação bem bonitona aqui. Tá? Eu Então, tenho uma dúvida, eu tenho uma pergunta pro Lordelo da receita dele. Que beleza. Você já fez a crepioca doce? Nunca fiz. Ah, então. Quando você voltar aqui, Lordelo, nós vamos fazer a crepioca doce para Ô, você. Edu, eu faço a crepioca há muitos anos, você mudou minha cabeça na minha crepioca. E eu vou mexer, eu vou comprar agora esse negócio que você me ensinou aí do fogo. Não, e eu trago um para você. e eu Não vou precisa fazer comprar. ela como essa pizza, como você mostrou. É. Que ela ficou fantástica. Então, mas legal. eu vou fazer, quando você voltar, Fazer doce. fazer a doce para você. Legal, Eu vou fazer uma legal. receita especial para você, Legal. dela doce, porque você me fala quais frutas você mais gosta. Olha, eu como muito banana, tá? Muito mamão. Banana, mamão e manga, que eu adoro. Perfeito. Então a gente faz desse jeito para você, Lordela. Pode ficar tranquilo, Fantástico, hein? todo mundo vai gostar. Não, mas deve ficar fantástico mesmo. fica mesmo. Du, aqui eu já cortei a banana e a gente vai colocar naquela calda de caramelo ali, que eu coloquei A a banana. água. Exato. Então a gente vai dar esse banho de caramelo nela. Então tem 2 xícaras de açúcar, 1 de água, você coloca só depois que já virou o caramelo. E Exato. aqui a gente tem, então, o creminho feito à parte. Exato. Esse creme aqui já tá num ponto bacana? Du, já tá no ponto, tá ótimo esse creme. E lembrando que essa receita, pessoal que chegou aí, é uma receita de até R$20. É isso mesmo, e é uma receita incrível. Nesse momento aí, Du, se você quiser colocar ele numa Eu vou travessa... só dar mais uma batidinha nele, só para Perfeito. garantir que ele não vai
empelotar depois. Perfeito. Posso usar do lado de cá, Du, aqui? Pode. Que aí aqui a gente já finaliza esse caramelo, coloca numa travessa e todo mundo, tenho certeza, que vai te aplaudir de pé na tua casa, porque é uma receita tão Aplaudir simples. de pé é bom, né, Lordelo? É uma receita tão simples e que nem acredita. Tem um amigo meu ficar tão italiano bom. que se ele tivesse aqui, ele falaria assim, Edu, vou comer de joelhos. Comer de comer de joelho. joelho. Vou comer de joelhos. Aham. Du, Aqui, esse creminho vai endurecer mais na geladeira. Perfeito. A gente coloca ele numa tigela, leva para a geladeira, coisa de 2 horas, aí sim a gente pode entrar com esse caramelo aqui, tá, Du? Perfeito. Eu já tenho uma pronta ali na geladeira, que a gente já pode até finalizar essa Essa daqui, então, receitona só aqui. Ó. cuidado, que tá quente. Geladeira por 2 horas. Geladeira por 2 horas. A banana você vai colocar aí? Eu vou colocar aqui nesse caramelo. Ou desliga o outro fogo ali do lado, ó. Boa. Vou colocar aqui nesse caramelo, Du. E depois a gente vai colocar por cima desta outra travessa que eu já tenho pronto aqui. Aonde que tá a outra? Não tá aí dentro da geladeira, não? Não. Vou pedir pro pessoal. Tá aí, eu pegar aqui, achei um bacalhau lá na geladeira. Sério, não, achou? Tem um bacalhau, ó. Tem um bacalhau que a gente pode fazer a última receita que se quiser. Você Boa. gosta de bacalhau, Lordelo? Eu sou parte da minha descendência portuguesa. Você gosta de bacalhau, então? A banana vai aí agora? Vai aqui. Posso colocar aqui? Vamos lá. Boa, Du. Te ajudo aqui. Você que está acompanhando a gente, pode mandar mensagem 11 994652423. Se qualquer mensagem pro Lordelo, pode... Tem sim, Edu, Sobre tem dúvida, à mensagem pro vontade. Lordelo. Vamos prestigiar o Lordelo aqui hoje. É isso aí. Diga. Olha, a Judite, do Rio de Janeiro, disse que tá surpresa, Lordelo. Não sabia que você tinha dotes culinários, viu? Tá Você vendo? cozinhando Nossa, aqui. E aí ela tá falando o seguinte, que além da água com limão, que você falou que toma de manhã, da crepioca, que é saudável, o que mais que você inclui, Lordelo, na sua alimentação para manter-se bem, saudável assim? Olha, alimentação, eu realmente, eu vou contar uma particularidade aqui. Eu perdi minha mãe, Edu, tem 2 anos e meio. E a partir daí eu comecei a estudar filosofia e através da filosofia eu entendi que eu tinha que levar uma vida mais natural. Então eu tento levar hoje toda a minha vida de uma forma muito natural, com atividade física e com culinária muito saudável. Mas o que eu não deixo de fazer é de manhã, quando eu levanto cedo em jejum, é um copinho de água morna, com um pouquinho de limão eu tomo. Aí eu faço o quê? Num dia eu faço a crepioca do Lorde e no outro dia eu faço a salada de fruta picada. Aí eu coloco na salada de fruta, eu coloco o quê? Eu coloco castanha de caju triturada e coloco aveia integral. Esse é o meu café da manhã. E uma coisa que eu tomo de manhã, Edu, e também tomo no jantar, é algo que é o alimento para os homens se protegerem do câncer de próstata. Isso eu aprendi com um nutrólogo há muitos anos. Você pode comprar o suco de uva integral garrafa de vidro. Todo homem tem que tomar um copo por dia, é uma proteção para a sua próstata. Aí, o almoço eu como na Rede TV. E na Rede TV tem um bandejão que é uma delícia. É bom, é ótimo. Tem um arroz integral, tem um feijão muito gostoso e eu vou pegando mais alguma coisa. E à noite eu faço o quê? Aí eu vou, às vezes, num peixinho que eu grelho, eu às vezes vou num filé de frango e eu gosto de fazer uma grande salada com muito tempero, ainda eu como a salada e como um frango ou como um grelhado de peixe. Vai ter lá no Instagram do Lordelo, aliás, deixa eu passar tudo do Lordelo. Vai ter as dicas de culinária, ele vai começar a colocar. Vou. Ele vai começar a colocar. Já que a Judite está me empolgando aí do Ó, Rio. @, Jorge Lordelo Real, esse é o Instagram. do Lordelo. Tem o canal do Lordelo no YouTube, que uma cena do crime. Na Cena do Crime. Para quem gosta de histórias policiais, eu conto todas que você conhece, mas com a minha narrativa e com laudos, com imagens. É realmente muito legal. E uma operação de risco, deixa eu te convidar, toda sexta-feira aqui na Rede TV, 22h40, são os melhores momentos. E sábado, aí é a cereja do bolo, é o Operação de Risco inédito às 22h10 e logo em seguida, Mega Sonho com Marcelo de Carvalho. Ó, 22h10, então você não pode perder todo sábado. Operação de Risco fazendo sucesso já há 15 anos aqui na Rede TV.
Você tá vendo as imagens aí, ó. As nossas ocorrências. Só a gente tem, né, aqui na Rede E TV. o Lordello consegue isso tudo com muito carinho, tá sempre mostrando todos os sábados e nas sextas-feiras você não pode perder. Sempre tem as dicas também do YouTube. Recomendo que você entre lá no YouTube, vale a pena, porque são sempre assuntos variados. Aqui eu vou dar uma opinião pessoal, tem muita gente que faz muita coisa sempre igual. O Lordello faz diferente, do jeito dele, com o conhecimento que ele tem. E é uma pessoa que não para no tempo. Pelo contrário, tem coisa nova, ele está sempre ligado para oferecer o melhor para você na especialidade dele. Policial e, a partir de agora, culinária também. Culinária. Você vai acompanhar. Operação de risco na cozinha. Né? Ó, aliás, a gente já quer aproveitar e mandar um grande beijo a todos do Na Telinha. 20 anos fazendo muito sucesso. Um grande abraço ao Sandro, ao Fabrício, eles que sempre comentam notícias nossas, do mundo geral, né, da televisão, Lordello. Sei que você gosta muito deles também, né? Você sabe que 20 anos de Na Telinha, eles chamaram muita gente para fazer uma entrevista, a minha vai ser em breve lá. E o Na Telinha é um site de muita responsabilidade, fala de entretenimento com conteúdo. E sempre quando eu tenho uma bomba, eu solto lá pro Sandro, pro Fabrício, pro Thiago. Ó lá, as bombas do Lordello. Agora, a bomba do Maníaco do Parque eu soltei aqui. Não, mas vai dar o repique lá, vai fazer sucesso, mas parabéns pelo trabalho. A gente tem que enaltecer todas as pessoas que trabalham também, não importa dando qual tipo de notícia, seja ela criminal, seja ela muitas vezes sobre os artistas ou de culinária. A base de tudo é isso, mas acima de tudo a seriedade no trabalho. Vocês, muitas vezes, quem não faz esse tipo de trabalho, compromete muitas vezes a vida de uma família, a vida de uma pessoa. E a gente tem que fazer isso, como o Lordello falou, com muita responsabilidade. Quem não faz, acha que, infelizmente, aqui no Brasil não acontece nada. Mas não é verdade. Acontece, pode demorar um pouco a mais, devido à quantidade de coisas que a justiça tem, mas pode ter certeza, a hora sempre chega. Então, quem faz o mal, colhe o mal. Quem faz o bem, acaba colhendo o bem. É isso aí, Edu. E falando de bem, vamos finalizar essa sobremesa de A vintão. receita tarde, mas não falha. Exatamente. Assim como a justiça. Vamos lá? Então e pros aqui. engraçadinhos que acham que estão acima da justiça, esses daí tem lugar reservado. Esse tem, viu, Edu? Aí, ó. É verdade. Olha essa cena. Então, assim, lembrando... Imagens fortes, hein, Lordello? Fortes. Ó. Daqui é incrível, né? Olha que essas sucesso. bananinhas, meu. Isso aqui a gente leva pra geladeira, coisa de meia horinha, esfriou o caramelo, correu pro abraço, meu amigo. Quanto tempo a gente tem para comer essa sobremesa? Tô brincando. Quanto tempo a gente tem para ir pro intervalo? Aqui, geladeira. Geladeira, Edu. Ó, nós temos 7 minutos. Boa. Lordello, você acha que 7 minutos dá para fazer uma receita? Dá pra fazer, dá com pra fazer. certeza. Dá pra Nós vamos se fazer. dividir. Tudo que Isso aí, você Edu. fez hoje aqui, você faz em 5, 10 Ó, minutos. esse daqui Pode nós ter vamos comer certeza. no final, tá? Tá. Esse daqui, obrigado, Lordello, por você ficar todo o tempo do programa aqui, dedicar a sua manhã aqui, opa, com a gente, obrigado. De coração, obrigado por ter ficado com a gente. Vamos fazer um prato. Você gosta de bacalhau? Gosto. Gosta? Nós vamos fazer um prato especial pro Lordello em 7 minutos. Anota aí, preste muita atenção. Vamos se dividir. Boa, Edu. Ó, você vai fazer um creme com batata. Deixa comigo. Manteiga, batata e creme de leite. Só isso. Perfeito. E eu vou fazer um refogado de bacalhau. Vamos lá. Aí é o seguinte, já fizemos a crepioca do Lorde, fez muito sucesso na barriga do Lordello, porque ele comeu inteiro, aí tá aí a crepioca do Lorde. Delícia. Fricassê de carne moída a jato para você, receita simples e prática. Depois, conchilhone ao molho branco gratinado até R$30. Até 30, hein? E falamos bastante, hein? Creme de baunilha com bananas caramelizadas. E agora, vamos fazer um escondidinho de bacalhau crocante. Nossa Aí, Senhora. tá Que tudo coisa valendo. boa, não? Que maravilha. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanto. Olha aí. Quanto tempo a gente tem? Lordello, calma. Levanta a mão você também, senão vão achar que é você que está fazendo a mão. Quanto tempo nós temos agora? 7 minutos. 7 minutos contado. Se vira aí que eu me viro aqui.
Pra ser o que ele enquadrou a gente agora, que Quer chamou começar pro por isso que alto. eu falei Viu? pra ele levantar a mão junto, pra mostrar que ele não tinha ingrediente Tô secreto ali. cronometrando aqui, tô cronometrando. Fala, meu, o que o Edu tá fazendo com o Lordelo lá, Caramba, fazendo ele levantar a mão, meu? É brincadeira, o cara é sério, tá? A Ó, operação de risco é levanta a mão toda hora, é o mão pra cabeça. É o mão pra cabeça, né? toda hora. ó, deu 7 minutos, acabou. Aqui a gente já tem a cebola picada pra facilitar, mas ó, 2 colheres de sopa de óleo aqui na minha panela, na panela do Dudu, 1 colher de sopa de manteiga. Boa, Aqui, para fazer o refogado com o bacalhau, hoje tem a facilidade, Lordelo, da gente comprar o bacalhau já dessalgado. Sim. Eu acabo aconselhando, porque muitas vezes a pessoa erra aí. Sim, sim. Né? Acaba perdendo o bacalhau, acaba perdendo a salgado estraga a receita, receita, né? por conta disso. Eu coloco uma cebola, o Du, meio quilo de batata, Boa, Du. batata cozida. Batata já cozida, então eu coloquei aqui a manteiga, a batata cozida. Vou colocar tudo, né? No meu, eu vou colocar um dentinho de alho para refogar junto aqui. Lordela, a próxima vez que você vier, eu quero que você faça um pedido com ingredientes. Tá. E aí nós vamos fazer receitas especiais para você. Eu Você- vou pedir 2 pratos que a minha mãe maravilhosa, Dona Nazaré, fazia e você vai me emocionar com esses pratos. Faça Combinado? o seu pedido, lógico. Combinado? Qual prato que ela fazia? A minha Lordela? mãe fazia com muita categoria, que eu adorava, era o cuscuz. Cuscuz. E um outro prato que ela Era fazia. cuscuz paulista, aquele... Aquele que usa aquela forma, que ela tirava aquela. Que fica. Perfeito. Furo no Sabe, meio, que tem aquele né? Na furo no cuscuzeira meio. ela fazia? É cuscuzeira. Na cuscuzeira, Aquilo era um perfeito. charme para nossa família. E outra coisa que ela inventou, Edu, ela pegava pão velho, pão amanhecido, cortava em fatias, e aí ela fazia um creme de espinafre, colocava em cima desses pãezinhos, colocava um pouquinho de queijinho e ia para o forno gratinar. e servia como primeiro prato. E aí os meus 2 irmãos... Ela se desfazia ou ficava crocante Não, o pão? ficava crocante. Ela usava o pão de ontem, O então, pão, pra não, fazer. pão amanhecido, Pão pão, de pão ontem. duro. E ela Perfeito. fazia um cremezinho de espinafre rígido, colocava um pouquinho de queijo ralado, forno. E aquilo encantava meus irmãos. Ela tem origem... Tinha origem portuguesa? Portuguesa. É, mas a minha mãe era aquela mulher à moda antiga que trabalhava, que cuidava dos filhos e que tinha prazer de fazer o almoço, fazer a janta. E ela sempre, Edu, ela nunca permitiu, ela nunca pôs em casa refrigerante. Ela sempre fazia um suco de frutas batido com água, com laranja e servia para os 3 filhos e o marido. Nós vamos ter aqui, que eu já estou ligado no que o Lordelo gosta. Mas aí você vai me emocionar, se eu ver aqui eu vou me Não, mas emocionar. nós vamos ter o suco de uva. Boa. Eu vou fazer esses 2 pratos e a gente vai criar 2 pratos diferentes com essas explicações bom. que você deu. Tá. Então nós vamos ter prato novo pro Lorde fazer Tá. e os pratos para homenagear a Dona sua Nazaré. mãe. Você merece, pô. Você é um cara espetacular. Aqui, ó, entrou sem pressão. Nós temos 4 minutos, com calma. Aqui eu vou colocar 2 colheres de sopa de... Se você quiser usar requeijão cremoso, você pode usar. Se quiser usar creme de leite, se quiser usar os 2, pode usar. Um pouquinho de cada. Mais ou menos meia salzinho, xícara de cada basta, né? Boa. Aqui na minha panela, Du, simples, tá? Coloquei a batata e coloquei também o creme de leite. Estou acertando o sal aqui e a gente vai mexendo aqui até ficar aquela cremosidade maravilhosa, tá? Aqui eu tenho o bacalhau, que eu vou colocar. Agora eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Nem faz parte dessa receita, mas a gente quebrou as gemas para fazer ali A crepioca a ali, crepioca. né? Nós temos a gema, que a gente Boa. pode usar aqui também. Boa, Du. Tô só pensando a melhor forma de usar aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu misturei o bacalhau junto com, ó, ele vai ficar cremosinho aqui, ó. Delicioso. Aí aqui a gente pode colocar um pouco de salsa. Pimentinha, vamos colocar a pimenta do Ah, reino? aqui? pimentinha é lindo, né, Du? Pimenta do reino, à vontade. Até agora, 4 minutos, Edu. 4 minutos, tá 4 tranquilo. minutos, impressionante. Ixi, Tá vai dar tranquilo. tempo até de comer, viu? Du, a minha aqui eu finalizei com uma pimentinha do reino, a pimenta opcional. O pessoal de casa pode usar pimenta branca, até uma calabresa também. E já tá sucesso esse meu purezinho É aqui, só viu, isso. Du? É, eu Na fiz tua ele parte meio é só rústico isso. com uns pedacinhos, Tá. tá? Mas pessoal que gosta mais lisinho, não tem problema nenhum. Você pode amassar bem ou pode até colocar aí no mixer, que vai ficar bem lisinho aqui o seu, tá? Perfeito. Aqui foi.
Tá perfeito aí? Tá perfeito Tá. aqui, Edu. Eu vou dar um tchan aqui com o Ah, ovo, tchan é sempre porque bom, o viu? Lordello falou, ó, as receitas portuguesas sempre tinham um pouquinho de... Tem os ovos aqui, É verdade, ó. é verdade. Pra gente dar uma cremosidade, ó, tá quente, mas tá desligado aqui, ó, tá fora do fogo. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou misturar aqui a parte, ó. E aí você não para de mexer, ó. Se não cozinha, né, Edu? Perfeito. Aí, ó. A gema de ovo entrou aqui, ó. Lindo. Olha a Já cremosidade mudou, desse porque prato. tava muito igual, né? Ó, Olha que já lindo, mudou. Edu. Tô com água na boca, viu? O Tá ovo é incrível. um emulsionante natural e olha que interessante, ó. Forma um creminho aqui, ó. Esse creminho, meu amigo, vai Dudu, envolver você nessa quer experimentar batatinha. pra ver se falta um pouquinho de Eu sal? quero. Deixa eu pegar Experimenta, aqui uma por favor. colherzinha. Ó. Aqui você pode arrumar desse jeito ou arrumar no prato com arinho também, fica bom. Ó. É a parte mais difícil, viu? É. Experimentar aqui. Tudo parece fácil com vocês. Ó. Tudo parece Delicioso. Não, mas tá bom? É Não verdade. precisa nem sal. Nada, não precisa Então vamos colocar colocar aqui, mais ó. nada. Ó, seria um escondidinho, mas como ele vai numa travessa transparente, é aparecidinho. É aparecidinho. Né, Lordello? Coisa linda, Se ele hein? tivesse escondido, Coisa seria linda, é. numa travessa escondido, seria escondidinho. Aqui ele tá parecidinho, Parecidinho. né? Ó. Aí aqui, ó, vai o creminho por cima. Vamos colocar As esse aí por camadinhas, cima? né? Vamos. Boa. Ó. Faz as camadinhas, recheio no meio. Esse recheio tá impressionante. Ó, você que está acompanhando a gente, obrigado pela companhia e o carinho da sua audiência. Ó, a gente volta em 30 segundos. Ó, a gente está de volta. Você pode, se você quiser, até fazer assim, ó. Essas daqui, ó. Quer ver? Mano, Você não tô- precisa passar. Que daí, ó, a gente pode gratinar. Ah, legal, junto aqui, ó. hein? Ó. E é uma receita Já que estamos rende, inventando viu? agora mesmo, né? Ó. Nossa, É, Lordello. cavidades Isso aqui ali, parece ó. aquele cara que entrou no prédio errado. Porque onde você vai? Tanto faz, já tô no prédio errado mesmo? Mas quantos pratos foram feitos durante o programa? 5. É impressionante. É impressionante. 5, né? Aí se quisesse fazer com a massa folhada em cima, poderia também. Poderia né? também. É que por causa do tempo, a gente fez mais a jato. Mas poderia colocar uma massinha folhada. Um ó. parmesãozinho pra gratinar, Vamos. aí fica a critério da dona de casa, viu, Edu? Nós vamos para um rápido intervalo, a gente já volta. Até já. Vou colocar. E a gente está de volta nesse dia gostoso, Lordello. A sobremesa está pronta Que aqui, ó. coisa Gelou. linda, que coisa Dá para linda. gelar mais. Ó, só para mostrar para todo mundo em casa, quero mandar um grande abraço ao Eduardo Oliveira, diretor do querido Lordello, que é um cara muito bacana que sempre prestigia a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje teve a crepioca do Lorde, que já deu um PT. Sucesso já foi, do já ano. foi já era. Essa é a sucesso. Um abraço, esse daí fez sucesso hoje de manhã com o Lordello. Fricassê, que é esse daqui, ó, fricassê de carne moída, ao invés de fazer de frango, quem quiser pode fazer também. Depois a gente fez um conchiglione, que é esse prato do meio aqui com alecrim. Até pra trintão, cima. Edu. Molho branco gratinado até R$30, custou R$30 certinho. Boa. Depois fizemos um creme de baunilha com bananas caramelizadas, que é esse cremão aqui. Delicioso. Ó, Lordello, acho que 6 porções grandes. Garante, Tá tranquilo. garante. Não sei se vai dar para nós 3 depois, Não. mas vai ser bom. E fizemos um escondidinho a jato de bacalhau crocante. Não é não? Ficou bom demais. Ó, agradecer mais uma vez a presença do querido Jorge Lordello. O Jorge Lordello, que é o doutor segurança, muitos anos de experiência como delegado, como pessoa estudiosa, que além de ter vivido tudo isso, ele tem na carreira dele essa preocupação, falo porque trabalhamos juntos muito tempo, sempre de levar o melhor, usar a experiência, usar a intelectualidade acima de tudo, mas a versatilidade em todos os fatos que acontecem nos últimos 20 anos que eu o conheço. Então, parabéns ao @Jorge Lordello Oficial, entra lá no Instagram do Lordello. Operação de risco, sábado, às 22h10. E sexta-feira, Melhores Momentos, 22h40. Edu, muito obrigado, Obrigado chefe. Foi um você, prazer obrigado imenso. você, imagina. Você sabe que eu adoro você e estar no meio de cozinha. Para quem não sabia, eu adoro cozinha. Legal. Foi um programa leve, né, Lordello? Foi um programa tranquilo, não é? Ó, a gente espera de coração que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela companhia. É sempre um prazer ter o Lordello aqui. Um beijo grande para vocês e siga o querido Edu Gomes Lima também. Passou ali, poxa. Edu né? Gomes Lima, @Edu Gomes Lima. Arroba Facinho. Edu Gomes Lima. Um beijo grande, fiquem com Deus, até mais. Desculpa, Edu. Imagina, Edu.